E aí, galera, beleza? Vamos nessa? Mais uma aula de física? Olha só, hoje a gente vai ver a velocidade média, ok? Vamos calcular o valor da velocidade média e aprender, por exemplo, a calcular um tempo de viagem antes da viagem ter sido realizada, ok? Vamos nessa? Então, olha só, velocidade escalar ou apenas velocidade. Quando a gente fala em velocidade, essa velocidade escalar é a rapidez com que um móvel se desloca, ok? Então, quando a gente encontra o valor da velocidade ou velocidade escalar, nós vamos encontrar um número que representa a rapidez com que um móvel se desloca, beleza? Existe um outro termo utilizado para velocidade, que é chamado velocidade vetorial. Mas esse termo, além de representar a rapidez com que o móvel se desloca, ele também vai representar o sentido, né? Ele também vai precisar ter um sentido e uma direção para essa velocidade, tá certo? Isso aí fica como um tema para uma outra aula. Por enquanto, vamos ficar apenas com a velocidade escalar. Então, a velocidade ou velocidade escalar é a rapidez com que o móvel se desloca. Essa velocidade escalar nós podemos dividir também em dois tipos. A velocidade instantânea, certo? É uma velocidade calculada, medida em intervalos de tempo muito pequeno, certo? Tendendo a zero. Essa velocidade instantânea será a velocidade que aparece nos velocímetros dos veículos, como os carros, por exemplo, ok? Existe outro termo de velocidade que é a velocidade média, né? O outro termo usado para velocidade, que é a velocidade média, o objetivo da nossa aula de hoje. A velocidade média é um número que representa a média das velocidades desenvolvidas ao longo de uma trajetória. Como assim? Quando um veículo se desloca, né, por exemplo, durante uma viagem, esse veículo ele não vai seguir sempre o mesmo valor. Tá? Quando a gente calcula a velocidade média, não significa que aquele número, aquele valor, é a velocidade que o veículo teve durante todo o percurso. Na verdade, durante um percurso, durante uma viagem, um carro, por exemplo, ele vai aumentar a sua velocidade, ele vai diminuir, ele pode parar em um sinal de trânsito, por exemplo, depois continuar elevando a sua velocidade, tá certo? Então, durante uma viagem, o veículo desenvolve várias velocidades diferentes, mas essa velocidade média que nós encontramos vai representar uma média dessas velocidades, desses valores que foram desenvolvidos ao longo de todo o percurso, ok? Outro detalhe importante, quando a gente fala aqui, ó, rapidez com que um móvel se desloca, esse móvel na física é qualquer objeto que esteja em movimento. Então, um carro, uma moto, uma bola que foi arremessada ou chutada, qualquer objeto que esteja em movimento, para a física é considerado um móvel, beleza? Então, olha só, como é que a gente calcula essa velocidade média? Para calcular a velocidade média, usamos basicamente a seguinte expressão matemática. Velocidade média, Vm de velocidade média, é igual ΔS por ΔT. O delta na matemática representa variação, tá certo? Então, esse triângulo que a gente chama de delta, ele vai representar a variação. Sempre que você encontra um delta, nesse caso aqui, ele vai estar representando variação final menos o inicial. Então, ΔS, variação de espaço, tá? Também pode ser chamado de deslocamento. ΔS, variação de espaço ou deslocamento. ΔT, variação de tempo, ok? Então, olha só, ΔS a gente representa como espaço final menos o espaço inicial, tá? ΔS, variação de espaço, o espaço final, que seria o S, menos o espaço inicial, o S0. A mesma coisa para o ΔT, variação de tempo, tempo final menos o tempo inicial, ok? Também podemos usar, aqui no caso do espaço, S2 menos S1, espaço final menos inicial, T2 menos T1, tempo final menos o inicial, ok? Aí temos mais um detalhe importante aqui. Em alguns livros, ou até mesmo na internet, vocês podem encontrar uma segunda expressão para calcular a velocidade média. Nesse caso, nós temos o seguinte, ó, o V de velocidade é igual a D de distância por tempo. Essa expressão ela é utilizada geralmente quando aparece apenas um valor de distância, tá certo? Então, quando a questão dá um valor de distância, a gente pode utilizar essa expressão. Velocidade igual a D sobre T, D de distância e T de tempo. Esse V vai representar a velocidade média também,
ok? Então, quando a questão pedir apenas velocidade ou velocidade média, você também pode estar utilizando essa expressão matemática, beleza? Vamos fazer um exemplo? Então, olha só, um exemplo bem simples, mas ele é interessante porque é um exemplo do vestibular da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, tá? Nossa Universidade Federal, aqui do RN. Então, um móvel passa pelo espaço S1 igual a 20 metros, no instante T1 igual a 5 metros. Então, a questão está me dando o espaço inicial, 20 metros, e está me dando também o tempo inicial, 5 segundos. Continuando. E pelo espaço S2, 60 metros, no instante T2, 10 segundos. Então, foi dado aí o S2, o espaço final, 60 metros, e o tempo final, T2, 10 segundos, ok? Quais são, respectivamente, os valores do deslocamento e da velocidade média entre os instantes T1 e T2? Então, a questão está pedindo para calcularmos o deslocamento ou variação de espaço e o valor da velocidade média, beleza? Então, vamos usar aqui a expressão matemática, né? Primeiro, vamos calcular o ΔS. ΔS, variação de espaço, espaço final menos espaço inicial. O nosso espaço final é o S2, 60. Então, 60 menos o espaço inicial, o S1, 20 metros. 60 menos 20, 40 metros. Então, encontramos aqui o nosso ΔS. Por que em metro? Porque o espaço inicial e o final estão em metros. Se tivesse em quilômetro, ficaria 40 quilômetros. Como está em metro, 40 metros, ok? Agora vamos para a velocidade. Então, velocidade média igual a ΔS por ΔT. O ΔS nós já encontramos, 40 metros. Agora vamos encontrar o ΔT, fazendo a variação de tempo. Tempo final menos o tempo inicial. O nosso tempo final é o T2, 10 segundos, menos o tempo inicial, 5 segundos, o T1. 10 menos 5, 5 segundos, ok? Já temos o ΔS, já temos o ΔT. Só jogar na fórmula da velocidade média. Então, meu ΔS, 40, dividido pelo ΔT, 5. 40 por 5, 8 metros por segundo, ok? Então, temos aqui o valor da velocidade em metro por segundo. Por que metro por segundo? Vamos olhar as unidades de medida. O ΔS, o deslocamento, está em metro. O ΔT, a variação de tempo, está em segundo. Então, metro por segundo é a resposta da velocidade média. Se o ΔS estivesse em quilômetro e o ΔT em horas, ficaria quilômetros por hora. Beleza? Outro detalhe importante. É comum a gente utilizar outra unidade de medida para a velocidade, que seria o quilômetro por hora. Então, existe um fator de conversão de metro por segundo para quilômetro por hora, ou o inverso, quilômetro por hora para metro por segundo. Por exemplo, aqui, supondo que nessa questão fosse necessário converter de metro por segundo para quilômetro por hora. Então, nesse caso, só precisaríamos multiplicar por 3,6, ok? Então, quando eu quero transformar de metro por segundo para quilômetro por hora, eu multiplico por 3,6. Quando eu quero o inverso, transformar de quilômetro por hora para metro por segundo, eu divido por 3,6. Então, vamos converter aqui para quilômetro por hora, multiplicando por 3,6. 8 vezes 3,6, 28,8 quilômetros por hora. Esse é o valor da velocidade em quilômetros por hora, beleza? Em metros por segundo, 8 metros por segundo, ok? Galera, olha só, detalhe importante para interpretar as questões. Veja que nessa questão fala que um móvel passa pelo espaço S1. Então, ele está dando aqui o espaço inicial, que seria o S1. No instante T1 igual a 5 segundos. Temos o instante inicial. Mas poderia vir com um outro vocabulário. Por exemplo, o móvel partiu da posição, ou do espaço, ou do quilômetro, não é? 20. Ok? Então, se fala o móvel, o veículo partiu, esse ponto de partida é o espaço inicial. Partiu no instante, t igual a 5 segundos. Partiu no instante, 5 segundos. Então, esse tempo, 5 segundos, é o instante inicial. Ok? Chegou no espaço, 60 metros. Chegou na posição, 60 metros. Então, se chegou, esse é o espaço final. Tá certo? Então, é importante tomar cuidado com a interpretação das questões, beleza? Vamos a um segundo exemplo? Exemplo 2. Felipe deseja saber o tempo de viagem entre Natal e João Pessoa. Pesquisando no Google, ele encontra que a distância entre as cidades é de aproximadamente 200 km.
Considerando que Felipe se desloque com uma velocidade média igual a 80 km por hora, quanto tempo Felipe levará para chegar a João Pessoa? Então veja, aqui a gente vai precisar fazer uma conta e encontrar o valor de tempo da viagem, o tempo de duração da viagem, antes da viagem acontecer, ok? Então como é que a gente faz isso? Olha só, primeiro a questão nos deu o valor de distância, 200 km, a distância entre Natal e João Pessoa, deu a velocidade, né, que Felipe se desloca no veículo dele, 80 km por hora, e está pedindo o tempo. Como a questão só me deu um valor, né, e cita que esse valor é a distância, então eu vou usar a fórmula V igual a distância pelo tempo. Tá? O V de velocidade ou velocidade média igual a distância pelo tempo, ok? Substitui os valores, né, substituindo aqui os valores, o V é 80, o D 200, distância que a questão deu, e o T de tempo é o que eu quero encontrar, certo? Então, resolvendo aqui a equação, o T está dividindo, passa multiplicando, T vezes 80 igual a 200. Agora, eu quero o T sozinho. O 80 está multiplicando, passa dividindo, as regras de matemática. 200 dividido por 80, 2,5. Então, o tempo é de 2,5 horas, tá? 2 horas e meia. Esse é o tempo de duração da viagem. Beleza? Olha só, galera, bem simples aqui. Então, aqueles alunos que já têm facilidade podem pular direto para o final, tá? É o ideal, é o recomendado que vocês consigam fazer direto aqui. Nas questões eu vou resolvendo sempre passo a passo para que todos aqueles que tenham também dificuldade possam acompanhar. Beleza? Então, nossa aula fica por aqui. Dúvidas vocês procuram no WhatsApp. Valeu!